falar e pensar, sobre a igreja, sobre sermos essa família. Hoje nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor e para celebrar o fato de sermos e termos uma família da fé. E eu gostaria de começar a meditar sobre isso a partir desse primeiro domingo do ano, pensando que nós temos sobre a unidade que é a família. Você não tem, por mais que você goste de outras pessoas, por mais que você ame outras pessoas, você tem uma família. A sua família de sangue, num primeiro momento, e depois a família que você vai formando e desenvolvendo, inclusive baseada na afetividade. Hoje isso é muito comum, está muito por conta dos modelos de família que vão se multiplicando. Descobrir-se que a família tem como marca muito precisa, muito especial, o fato de estarem terem laços afetivos. Quero convidar você a ler aí o texto, os versículos 14 a 16 do capítulo 2 de Efésios, que diz assim, Efésios 2, de 14 a 16. Eu vou pedir para você depois permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear aqui por estes textos. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Vamos orar? Deus querido, nós te pedimos que o teu Santo Espírito tenha liberdade de transitar entre nós e falar ao nosso coração e à nossa mente e nos conduzir ao centro da tua vontade. Nós te pedimos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Muito bem, meus irmãos, você já deve ter ouvido falar sobre a família Felipão. Lembra disso? Foi o último ano em que o nosso país se tornou campeão do mundo. E como está se aproximando a Copa do Mundo aí nesse ano ainda, não é? Nós temos algumas expectativas e aí voltam algumas lembranças. Quando nós pensamos na família Felipão, aquele time de 2002 tinha algumas características muito especiais que fizeram com que ela fosse identificada como família Felipão. Aqueles 25 jogadores, mais ou menos, mais a comissão técnica, foi chamada de família Felipão porque havia entre eles uma união incondicional do grupo, unidos, um comprometimento tático. Jogadores que sabiam assim, eu lembro até de jogadores falando, olha, eu poderia talvez aparecer mais, mas por conta da função que eu deveria cumprir, eu me conduzi daquela maneira, mas de uma maneira mais discreta para poder ajudar a equipe. E, por fim, a blindagem de jogadores feita pelo próprio treinador. Então, a união e o espírito de equipe que se criou naquele grupo, uma liderança do Felipão, que era protetor, era um líder forte, mas protegia, blindava o elenco das pressões externas, às vezes até tomando algumas decisões difíceis. Você vai se lembrar, os torcedores do Romário ficaram chateados até hoje porque ele não levou para poder proteger o grupo. Um comprometimento à disciplina tática, todo mundo devia saber tinha na mente que o esquema tático é o 3-5-2 e a minha função aqui é essa aqui em campo. Eu não devo deixar de fazer isso. O apoio aos jogadores de recuperação, e uma das coisas que dava uma história de Hollywood era exatamente o que aconteceu com o Ronaldo, que vindo o Ronaldo Fenômeno, né? Que vindo de lesões graves, precisou se recuperar com muito esforço pouco antes da Copa, e todo mundo, desde o treinador até a comissão técnica e os companheiros, apostaram que ele conseguiria fazer aquilo, deram esse voto de confiança a ele, e inclusive ele se tornou artilheiro da Copa, com 8 gols, marcando os 2
gols na final da Copa. Como é que alguém que tem aquela lesão no joelho, a gente imagina que vai terminar com aquela história de final feliz, como naquela Copa? E o foco nos valores do grupo. A filosofia do Filipão priorizava os valores do grupo acima das individualidades, o que levou a optar por jogadores menos polêmicos, e os bad boys foram tirados do grupo para que pudesse manter-se esse grupo. Então, essa família Felipão foi um grupo que, através de uma forte união, de disciplina, de liderança carismática, transformou um time inicialmente desacreditado em campeão mundial. Essa era a família Felipão. Como é que é a família brasileira da nossa sociedade nos dias atuais? Apesar dos valores tradicionais, como apoio emocional, cuidado mútuo, responsabilidade, respeito, honestidade e a construção de vínculos afetivos e de confiança. Quando você pensa numa família, você pensa nesses valores. Então, esse apoio e vínculo emocional, você espera que a sua família lhe dê apoio, e algumas pessoas, o grande choro de algumas pessoas é exatamente esse. Quando eu era criança, não me apoiaram. Porque a gente espera que a família cuide, apoie e crie vínculos emocionais. Uma responsabilidade com o cuidado de uns para com os outros. Família cuida um do outro. Eu posso bater no meu irmão, não é? Mas se o vizinho quiser bater no meu irmão, a gente sai para defender, não é isso? Porque existe esse cuidado, essa responsabilidade mútua, esses princípios éticos, como honestidade, respeito, fidelidade, lealdade, que a família vai fomentando no seu grupo. Aquilo que se planeja para o futuro, para a família, todos os pais têm sonhos para o futuro dos filhos. E é por isso que acorda cedo, manda para a escola, exige que cumpra tarefas, que faça as lições de casa e tudo mais, porque você quer um futuro melhor, e não há pai que não queira um futuro melhor do que o que ele teve. Já ouviu aquela história assim, eu não quero que você passe pelo que eu já passei, é por isso que eu estou cobrando isso de você. E os pais vão fazendo isso conosco. E tempo em família, uma das qualidades que mais se cobra, o que mais se dá valor, a geração atual cobra isso, que são esse tempo de qualidade em família, dando mais valor, inclusive, a isso do que a questões materiais. Esse vínculo afetivo de compromisso e de dignidade, uma interdependência na família. Talvez a sua família não seja assim, porque não existe família perfeita. Sempre há algum tipo de carência. Mas o lugar mais seguro, onde você mais pode encontrar estas coisas, ainda é na sua família. Tem filho que reclama do que tem em casa. Vou contar aqui uma historinha lá de casa. E foi uma brincadeira, né, que a minha filha fez. Era alguma coisa que tinha que fazer, alguma tarefa. Ela falou, eu vou denunciar isso como trabalho escravo infantil. Mas foi uma brincadeira. Quando ela falou isso, eu falei, denuncia. Vão te levar desse quarto que tem 2 camas só para um quarto com 16 beliches, banheiro coletivo, tudo mais. E a gente foi brincando sobre isso. Porque a gente, na família, a gente quer se cuidar, quer se proteger, quer o bem. Então não existe família perfeita. Mas a família ainda é o melhor lugar que tem para ficar. Os irmãos sabiam que existem crianças que por vezes são violentadas pelos pais, abusadas pelos pais, mas quando chega assistente social, psicólogo, você quer sair da família? Não, eu quero voltar para minha casa. Mesmo sabendo que o ambiente é perigoso para ela. Ela ainda quer estar próxima do pai e da mãe, da família dela, mesmo correndo esse tipo de risco. E aí a nossa pergunta agora é o que é a família da fé? O que é a família da fé? Você deve já ter ouvido o pastor falar sobre essa expressão, essa é a nossa família da fé. A família da fé é uma bênção espiritual. É uma bênção espiritual, e como qualquer família,
a família da fé traz consigo bênçãos e responsabilidades. Mas, em primeiro lugar, eu queria que você guardasse isso, que família da fé é uma bênção espiritual. E eu queria pensar com você, então, hoje, sobre quais são essas bênçãos e responsabilidades que ser família da fé traz para a nossa vida. Nós temos uma família da fé, certo? Amém? O que é? A família da fé é uma bênção espiritual. Talvez você reclame, como eu disse, como não há famílias perfeitas, você reclame da sua família espiritual. Tem alguma dificuldade, alguma coisa que você pode reclamar. Mas ela ainda é o lugar mais seguro que você pode estar e pertencer. Então, em primeiro lugar, ela é uma bênção espiritual de Deus por nós. E aí eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, porque lá no primeiro capítulo de Efésios, e você precisa entender isso, que a palavra de Deus precisa ser estudada exatamente desta maneira. Não é só pegar aquele versículo e sair dizendo algo sobre ele. Mas veja o que Paulo vem falando desde o início do seu livro. No versículo 13 ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ser família da fé é uma dessas todas bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, que nos alcança por causa da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma bênção que Deus traz sobre a nossa vida, não é algo que nós conquistamos, mas que Deus proporciona a todo aquele que crê. Por isso que ele diz que essa bênção vem, veja aí o verso 4, quando diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu. E isso é uma bênção espiritual porque Deus decidiu nos escolher, decidiu criar um plano para nos alcançar. E você veja aí no versículo que diz: para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Deus nos escolheu para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então é uma bênção, ser família da fé é uma bênção porque Deus nos escolheu para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. É uma obra do Filho. Veja que no verso 7 diz que nele, como é que Deus realizou esta escolha e nos adotou por meio de Jesus Cristo. No verso 6 diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado, do Filho amado. Nele, nesse Filho amado que é Jesus Cristo, temos a redenção por meio do sangue. E tudo que nos alcança, que chega na nossa vida, chega exatamente por causa da obra que Cristo realiza na cruz, derramando o seu sangue. Nós somos adotados na família de Deus, somos adotados como filhos de Deus, por causa da redenção que Jesus realiza por meio de seu sangue. O perdão das transgressões é por causa do sangue derramado na cruz. Ele derramar sabedoria sobre nós e todo entendimento é por causa do que Cristo fez na cruz. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, por causa do sangue que Jesus derramou na cruz. Ele vai fazer convergir tudo em Cristo, todas as coisas nos céus, na terra, na administração da plenitude dos tempos, por causa do sangue que Jesus derramou na cruz. Nele, em Jesus, fomos também feitos herdeiros, filhos que somos adotados na família de Deus, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, do Pai. Nele, em Cristo, fomos também feitos herdeiros, fomos adotados como filhos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que nos escolheu em Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da glória. Deus Pai, arquiteto da salvação, nos escolhe. Jesus vem ao mundo e derrama o seu sangue e executa a salvação, o plano de salvação de Deus.
E o Espírito Santo de Deus aplica em nossa vida, por isso que os versos 13 a 14 dizem assim: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, o evangelho, a boa notícia é que Deus nos escolheu, nos adotando como filhos por meio de Jesus Cristo, com a redenção que Ele realizou por meio do seu sangue na cruz. Esta é a boa verdade, ou a verdade do evangelho, o evangelho da salvação, e creram nele. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a libertação, a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo hoje é uma marca que nós temos de que pertencemos a Deus, de que Deus realizou o seu plano de nos escolher e nos adotar para a sua família, para fazer a obra de Cristo Jesus ser eficaz em nós. O que Ele prometeu fazer é realizado. E aí, este Espírito Santo passa a ser esta marca, esse selo, esse decalque que existe em nós. Vou usar aqui uma expressão, não quero te incentivar a isso. É como se nós tivéssemos agora uma tatuagem em nós. Estamos marcados definitivamente com este Espírito Santo da promessa. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui. Então, ser família da fé é uma bênção espiritual de Deus por nós. Porque nessa salvação, nada nós fizemos. Nada podemos fazer para conquistá-la. Nada podemos fazer para dizer que merecemos isto. Tudo foi feito por Deus. É uma bênção de Deus por nós. Mas também é uma bênção espiritual de Deus em nós. Isso é muito importante. O verso 15 do primeiro capítulo diz assim: por esta razão, desde que eu ouvi da fé que vocês têm, ele está falando para os crentes ali de Éfeso, desde que eu vi a fé que vocês têm no Senhor e do amor para com todos os santos, esta salvação que Deus coloca, cria, traz para a nossa vida, nos adotando na sua família, gera em nós fé no Senhor Jesus Cristo e amor demonstrável para com todos os santos. Duas características. Tem gente que tem muita fé em Deus, mas não tem nenhum amor pelos santos. Tem gente que tem muito amor pelos irmãos, mas não tem nenhuma fé em Deus. E a obra que Deus vem realizar em nós é fé no Senhor Jesus Cristo e um amor demonstrável pelos santos. Paulo dá graças e menciona isso em suas orações. É interessante que ele diz: por esta razão, desde que eu ouvi da fé de vocês, eu peço a Deus, é oração. Aliás, Paulo fala algumas vezes na carta aos Efésios: por esta razão eu oro, eu peço a Deus por estas coisas. E o que é que Paulo pede por aquela igreja, por aqueles irmãos? Eu achei interessante isso, porque eu preciso orar por vocês. Faz parte do ministério pastoral orar. Você vai se lembrar que lá em Atos capítulo 6, quando existe aquele problema com as viúvas helênicas que não estavam sendo atendidas como as viúvas dos judeus, há uma murmuração. Olha, desde aquele tempo já tinha murmuração na vida da igreja. Os apóstolos chamam a igreja e dizem: não é justo que a gente deixe o ministério para cuidar destas coisas. Elejam 7 homens de boa reputação, cheios de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, para que eles cuidem disso. E nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. E o que é que aqueles apóstolos precisavam orar por aquela igreja? Paulo orar pelos crentes de Éfeso, e o pastor Edivaldo orar por você, como pastor da igreja. Pastor, eu queria ganhar na Mega Sena. Eu queria ter a cura na minha vida. Eu queria um marido ou uma esposa. Eu queria tantas coisas. Qual é a oração que Paulo faz por aquela igreja? Ele diz assim: peço a Deus, veja o verso 17. Peço a Deus, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Esse dele aí é de Jesus. Tá? Quanto mais conhecimento eu tenho de Jesus,
mais revelação Ele me concede e mais sabedoria eu acumulo. Sabedoria para viver a nova vida que Ele está proporcionando. Isso significa que é algo pessoal e interior. E também sabedoria para viver a nova vida que Ele me concede no mundo. Você sabe que quando você pisar daqui para fora, você está entrando no campo missionário. Você é um missionário quando pisar daqui para fora. E aí a gente precisa ter sabedoria. Isso tem a ver com algo pessoal, mas exterior a mim. Então, eu tenho sabedoria para viver a minha vida, para me controlar, para tomar decisões na minha vida, que ninguém vê, que ninguém sabe. Mandaram um videozinho de um menininho que ele foi limpar o chão, tinha uma poça de água, ele varrendo assim, espirrou tudo num carro que estava próximo. E aí ele viu, nossa, eu fui consertar uma coisa, compliquei outra. Ele pegou, parou de limpar, foi buscar um pano e foi limpar o carro. Falou, isso que é caráter, não é? Ninguém está vendo, mas ele sabe se comportar. Ele foi lá limpar o carro que ele havia sujado. Sabedoria para viver, pessoal interior. Eu não sei o que você faz às terça-feira, às 9 horas da manhã. E você provavelmente não sabe o que eu faço quinta-feira, às 3 horas da tarde. Mas eu e você temos a responsabilidade de viver sabiamente. E só eu e Deus sabemos, só você e Deus sabem do que vai no seu coração. Mas o mundo está olhando a nossa vida. E nós precisamos de sabedoria para viver aquilo no que está dentro do nosso coração de uma maneira sábia exteriormente. Isso significa que quando Paulo está pedindo para que Deus lhe dê sabedoria e revelação por meio do pleno conhecimento de Jesus Cristo, ele está orando para que aqueles crentes deixem de ser criancinhas em Cristo, sejam capazes de viver sabiamente a sua vida pessoal e a sua vida no mundo, revelando a Cristo Jesus. Que aqueles crentes deixem de se alimentar, como ele fala aos Coríntios, só com leitinho, mas comecem a se alimentar de coisas substanciosas para viver de maneira correta. Ele continua dizendo assim, oro também, no verso 18, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Primeiro eu oro para que vocês tenham espírito de sabedoria, para que vocês sejam maduros, onde vocês estiverem, para viver de maneira digna do Senhor. Eu oro também para que os olhos de vocês sejam iluminados. Iluminação, meus irmãos, é compreensão. É ter um coração cheio de esperança quanto à eternidade e ter um coração que crê e depende do poder de Deus, de fé, para viver a vida nova, que é essa bênção espiritual que Deus traz para a nossa vida. Então, primeiro Paulo diz assim, eu quero que vocês compreendam o poder da ressurreição de Jesus. Oro para que os olhos de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. E aí talvez você fale assim, mas eu pensei que Deus tinha me chamado para eu me tornar o novo milionário da Mega Sena. Ele tivesse me chamado para eu não ser mais cauda, mas ser cabeça em tudo que eu for fazer. Pode ter encontrado um monte de razões, mas o que ele diz é que, olha, eu oro para que vocês, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Não é para você chegar no primeiro culto do ano e falar assim, não, eu estou desanimado, eu estou para baixo, eu estou depressivo, estou deprê. Não, o crente é um povo, o cristão, a família, a nossa família da fé, ela foi chamada para ter a esperança, porque Ele nos chamou para isso, que são as riquezas da gloriosa herança dEle concedida aos santos. Lembra que a gente não conquistou nada, tudo foi Deus que Deus deu para nós. É uma bênção que Deus faz por nós. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. Lembra o que Paulo fala aos Romanos? Ele diz assim, capítulo 6, verso 4 de Romanos, quando ele fala sobre, que diremos então? Nós que recebemos a vida eterna, nós que fomos adotados na família de Deus,
pela obra que Cristo realizou, pelo sangue que Cristo derramou na cruz. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, porque fomos batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. A incomparável grandeza do poder para conosco é que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, trouxe Jesus do mundo dos mortos. E esse poder glorioso de Deus está à disposição de você e de mim para vivermos a vida nova que Ele nos concedeu no amado. Não há motivos para nós dizermos assim, isso não é possível, isso é difícil demais. Para o homem é impossível, mas para Deus não. E é isso que Paulo ora para que vocês compreendam o poder da ressurreição de Jesus na sua vida. Não mais para você ficar se lamuriando, mas para poder contar com o poder glorioso de Deus, ajudando você na sua vida. Também ele ora para que nós compreendamos a autoridade de Jesus. Veja que ele diz ainda no verso 20, assentando, que depois... 1:20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. Ele o fez assentar-se à direita de Deus, muito acima de todo poder, governo, autoridade, poder e domínio, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Paulo orava para que a gente compreenda a autoridade de Jesus. Não estamos lidando com um Deus qualquer. Não estamos lidando com um poder qualquer. O nosso Senhor, o nosso Deus, lembra que eu falo também que o nosso Deus tem nome. Qual que é? Jesus. Esse que está sentado à direita do Pai, e que exerce autoridade sobre todo governo, poder, domínio, e é o cabeça da igreja. Sabe a quem nós oramos? Quando você dobra os seus joelhos ao lado da sua cama, terminando um dia que as coisas não deram certo, em que as respostas de Deus não vieram de acordo com o que você vinha pedindo, você está falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele Deus forte que domina todas as coisas, que tem todas as coisas no domínio de suas mãos. E a igreja, a família da fé, precisa compreender esta verdade, reafirmá-la, proclamá-la, ensiná-la a todas as pessoas, proclamar ao mundo que só existe um Senhor. Lembra-se do que Paulo fala também aos Romanos, quando ele fala, quem é esse Deus? Através de quem Deus exerce a sua vontade na nossa vida? Ele diz assim, ele é um Deus que ama e que está acima de todas as coisas. Por isso ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Todas estas coisas estão debaixo da autoridade de Jesus. E quando você estiver vivendo a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou espada, não precisa reclamar. Não precisa ser dominado por elas. Porque estas coisas são incapazes de separar você do amor de Deus. Elas não dominam a Deus, elas não pegam a Deus de surpresa. Elas estão debaixo da autoridade daquele que está sentado à direita de Deus. E mais, Paulo diz, Deus com a sua autoridade, Jesus com a sua autoridade, vai fazer com que todas estas coisas façam que a gente triunfe.
vai providenciar o bem na nossa vida e vai nos fazer mais que vencedores. E ele diz assim, eu estou convencido. E olha, meus irmãos, essa é uma frase que ele repete mais de uma vez. Eu estou convencido. Aos Filipenses ele vai dizer que eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Sabe por que ele fala isso? Porque ele foi experimentando, ele duvidou talvez um dia. Mas aos poucos ele foi convencido. Eu não posso mais negar que Deus está sabendo, sabe o que está fazendo. Aos Romanos ele diz, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o Senhor. E todas estas coisas que podem trazer a tribulação, a angústia, criar dificuldades para a nossa vida, elas estão debaixo da autoridade desse nosso Senhor, que só age em nossa vida por amor. Até quando Ele permite a tribulação, a angústia, a morte, a tristeza, seja lá o que for, Ele está exercendo amor sobre a nossa vida. A nova vida em Cristo, essa bênção espiritual que abre caminho para todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ela faz com que nós sejamos parte desta família de Deus, onde temos irmãos de toda língua, tribo, povo e nação, e todos fazem parte da mesma família da fé. A oração de Paulo é que sem o poder da ressurreição, vivemos como mortos, escravos dos nossos delitos e pecados, como começa o capítulo 2 de Efésios. Sem a iluminação de Deus para compreendermos a riqueza da misericórdia de Deus por nós. Como eu disse, existem pessoas que amam os irmãos, mas não têm fé em Deus. Eles gostam do ambiente da igreja, mas não compreendem o preço da salvação. O perigo em que estávamos sem Jesus. E a sua resposta a Deus não é uma resposta de gratidão, de fé, de submissão, porque eles não têm essa compreensão. Quando a gente compreende qual era o nosso fim, a gente só pode se quedar diante de Deus e falar, Senhor, aquilo que Tomé fala quando Jesus aparece diante dele, ele com as suas dúvidas, eu só acredito se eu conseguir colocar o dedo nas feridas de Jesus. Jesus se apresenta a ele e a gente não sabe se ele tocou em Jesus, mas ele cai e fala, Senhor meu e Deus meu. Entregue completamente a Cristo, porque agora ele compreendeu, e às vezes nos falta a alguém a compreensão do que é que Deus fez. Quanto custou para Deus a nossa salvação, a sua salvação? Não é apenas um local, mas é uma transformação dos rumos da sua existência. Deus nos dá, no verso 4 do capítulo 2, nos dá vida em Cristo, porque nós estávamos mortos nas nossas transgressões, e Ele faz isso pela graça. Como nós dissemos, ser família da fé é uma bênção que Deus faz por nós. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, diz o verso 6 do capítulo 2. Porque agora nós estamos unidos com Cristo, isso é central. A morte e a ressurreição de Cristo, como dito no capítulo 6 de Romanos, está imputada a todo crente. Como se todo crente tivesse participado destes eventos lá há 2000 anos atrás. Naquele momento, em Cristo, fomos considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E há uma ressurreição espiritual, não somente mencionada a ressurreição física que eu e você aguardamos para adentrarmos na eternidade, mas uma experiência espiritual imediata, que é o nascer de novo. Esta bênção recebemos imediatamente em Cristo, e Ele nos coloca, estando assentados em Cristo Jesus, uma posição de autoridade
e honra. E por isso nós precisamos compreender a autoridade do nosso Cristo, para não vivermos continuar escravizados ao pecado. Uma segurança eterna sobre a graça de Deus. Deus arquitetou a salvação, Jesus realizou a salvação e o Espírito Santo tem aplicado a salvação. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração que estamos em pecado, quando Ele nos repreende, quando Ele nos exorta, quando Ele nos disciplina, é sinal que nós pertencemos a Deus. Aqueles que não entendem, aqueles que têm uma consciência cauterizada, dura, enrijecida, não têm essa voz do Espírito falando em seus corações. Por fim, meus irmãos, chegamos então aos versículos 14 e 16 do capítulo 2, para compreendermos isso. A principal ideia é quando o apóstolo Paulo fala sobre este muro de inimizade. Pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O que era essa lei, esse muro de inimizade? Isso é uma metáfora que Paulo utiliza para falar sobre barreiras espirituais, sociais e legais, que naquele tempo separavam os judeus dos não-judeus, os gentios. Havia uma divisão espiritual e social. Os judeus viam os gentios como estranhos, como pessoas fora da aliança de Deus, que não estavam incluídos nas promessas de Deus, enquanto os gentios olhavam para os judeus e falavam: vocês são muito orgulhosos, são muito exclusivistas, vocês estão achando que só vocês são amados de Deus, o povo de Deus. E havia então uma inimizade mútua, baseado em diferenças étnicas, religiosas e culturais. Você vai lembrar que a mulher samaritana, quando encontra Jesus, ela também não gosta dos judeus, não. Ela fala: vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, mas nós dizemos que o nosso poço, o poço do nosso pai Jacó, e uns não gostavam dos outros. Não eram só os judeus que não gostavam dos samaritanos, os samaritanos também não gostavam dos judeus. Essa divisão espiritual e social. A lei mosaica que separava as pessoas, estabelecia fronteiras de santidade que distinguiam Israel de outras nações. Então a gente aqui não come carne de porco. Lembra que esse foi um problema lá em Gálatas? Pedro começou a se alimentar primeiro com os gálatas de qualquer maneira, depois chegaram os judaizantes que diziam: olha, não pode comer sangue, não pode comer carne de porco, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso e aquilo outro. E essas leis todas separavam e criavam hostilidade entre as pessoas. E uma barreira física mesmo, que é um simbolismo, porque, embora a referência de Paulo seja primariamente espiritual, lá no templo de Jerusalém havia um muro que separava judeus e gentios. Havia o pátio dos gentios, que qualquer um podia entrar. E havia as áreas mais sagradas, acessíveis somente para os judeus. Inclusive tinha até plaquinha dizendo, advertindo: se você não é judeu, não entre, porque senão você está sujeito, inclusive, à pena de morte, se você ultrapassar para cá. Então, se você é judeu, pode entrar. Se você não é judeu, não pode entrar. E Paulo, então, escreve para dizer que Jesus derrubou este muro através da sua morte. Não há aquele sangue que Jesus derramou, que nós lemos lá no início do capítulo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Através deste sangue, esse muro de separação é retirado. E a partir disso, ele cria um novo homem, uma nova humanidade, que tem acesso a Deus pela fé única e exclusivamente no sangue de Cristo, que foi derramado. Isto é a família da fé. Veja o verso 19, diz: portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ser membro da família de Deus. E ele continua: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor.
Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Veja, a família da fé tem um só fundamento. Em Jesus, pelo que Ele é e fez, todos têm acesso ao Pai, pelo Espírito que nos habita, que nos cela e garante. Em resumo, a doutrina dos apóstolos e profetas, que soma o Antigo e o Novo Testamento, é construída em torno da pessoa e da obra realizada por Jesus. Os apóstolos, a gente poderia fazer um estudo tão precioso disso. Quantas vezes os apóstolos citam Jesus cumprindo as Escrituras do Antigo Testamento? Ele é o fundamento do Antigo e do Novo Testamento. Ele é a pedra angular, já expliquei para os irmãos, mas eu vou repetir. A pedra angular, numa construção, era colocada bem na esquina, bem na quina. E dali, ela nivelava, e a partir dali se dizia, olha, para cá você põe 10 metros, para cá mais 5, a partir daqui 5 de altura. Ela é a referência de todo o edifício. Isso era a pedra de esquina. Era a primeira pedra referência que os arquitetos, os engenheiros daquela época preparavam para poder dizer, agora, a partir daqui se constrói todo o edifício. Jesus é essa pedra de esquina. E a doutrina que os apóstolos começam a ensinar é este fundamento dos apóstolos. É por isso que o Novo Testamento, meus irmãos, esse cânon que nós conhecemos, esses livros que nós temos na nossa Bíblia de hoje, ele é fechado enquanto existem ainda os apóstolos vivos. Apóstolos que podem atestar, não, isso que está escrito é verdade. Isso está de acordo com o que Jesus ensinou. Depois que morre João, provavelmente o último apóstolo vivo, nenhum livro é acrescentado. Embora tenham surgido vários evangelhos, várias cartas de outras pessoas, citadas na Bíblia inclusive. Porque tudo é construído em torno da pessoa de Jesus e dessa doutrina, desse fundamento dos apóstolos. A família da fé, então, meus irmãos, ela é a igreja. A gente poderia chamar a nossa família da fé. Tem, inclusive, igreja por aí que chama Igreja da Família, porque é uma referência a isso. A igreja é a família da fé, onde nós somos edificados, ajustados a crescer, para nos tornarmos um templo santo no Senhor, uma morada de Deus por seu Espírito. A família da fé, isso está no verso 21 e 22. A família da fé, que é a igreja de Cristo, é um templo, é um santo edifício. Isso significa que isso é um ambiente de adoração a Deus, que é o propósito da igreja. Quando alguém passa aqui, e eu lembro que tinha algumas pessoas que falavam que eu não tinha letreiro na igreja, a pessoa falava, eu não sabia que aquela igreja parecia alguém uma vez falou que parecia um salão de festas. Mas este ambiente, ele tem um propósito. Adoração a Deus. Já disse para os irmãos que durante a semana isso aqui dá medo. É vazio, tudo escuro, dá medo. Sabe quando é que isso aqui fica bonito e gostoso? Quando os crentes estão aqui dentro. Quando eles se reúnem para adorar. E aí fica claro que separamos este ambiente para adoração a Deus. E a morada de Deus é o ambiente da habitação de Deus, da atuação de Deus, da efetivação desta adoração. O povo vem para adorar. E é como se Deus viesse se encontrar com o seu povo para agir no meio do seu povo e pelo seu povo. A igreja é um ambiente para adoração e é o ambiente da habitação de Deus, onde Ele age no seu povo. Eu quero concluir lembrando, por exemplo, o que diz Gálatas 6:10. Façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, da sua igreja, os seus irmãos em Cristo Jesus. A família da fé refere-se primeiramente à comunidade dos crentes, à igreja local. Ah, pastor, a igreja não está pelo mundo, mas você conhece todo mundo? Você sabe, eu recebi algumas correspondências de pastores venezuelanos pedindo oração
diante das circunstâncias que eles estão vivendo lá. E você não sabe o nome de ninguém, não conhece ninguém, das dores que eles estão vivendo, dos dramas que eles estão vivendo. Mas você conhece quem está do teu lado. Quem está no banco de trás, na cadeira da frente. Quem está ausente aqui, você conhece. E essa é a sua família da fé em primeiro lugar. Antes de querer resolver os problemas do mundo, nós precisamos cuidar de quem está do nosso lado. Nós, na família da fé, então, nós exercemos o sacerdócio universal. Todos os membros têm igual acesso a Deus, certo? Amém aí? Ninguém aqui tem oração mais forte que a do outro. Ninguém aqui tem um telefone em linha direta com Deus sozinho. Todo mundo pode ir a Deus. Só que todo privilégio, meus irmãos, traz consigo uma responsabilidade. Me lembrei dos jovens falando, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Não é? E aí, já que eu tenho acesso a Deus, eu preciso exercer isso com responsabilidade. Orar pela minha igreja, orar pelos meus irmãos, buscar o poder da ressurreição em Deus, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Viver essa igreja, essa família da fé, como uma comunidade de acolhimento, que possa acolher os convertidos, especialmente essas novas criaturas em Cristo Jesus, que vão encontrar um novo núcleo familiar. Veja que responsabilidade, meus irmãos, um novo crente, uma pessoa que está procurando conhecer mais a Deus, ela entra na nossa igreja e dá de cara com você. E aí? O que ela vai pegar para si, somar para a sua vida? A gente chega um dia que a gente fala assim, se fulano quiser negar a Deus, quiser se jogar de cabeça, problema dele. Eu vou continuar servindo a Deus. Não é? Chega uma hora que a gente fala assim, mas o crente novo não consegue fazer isso. O adolescente, o junior, a criança, ele precisa de crentes maduros. Eu tive um aluno semestre passado que falou isso, pastor, eu tenho ficado tão feliz, porque na igreja eu tenho visto famílias, pessoas, que se tornam exemplos para mim. Só de olhar para a vida daquele irmão, eu já consigo crescer, eu já me sinto abençoado. A igreja, a família da fé, é um novo núcleo familiar. Os membros, a família da fé é o lugar onde a gente demonstra o amor ágape. Eu sei que todos nós precisamos que pessoas orem por nós, que todos nós temos necessidades. Mas o amor ágape é um cuidado mútuo. Eu sou cuidado e eu cuido dos outros. Eu vivo em união e ordem, junto com as pessoas. Eu pratico a hospitalidade e a amizade cristãs. Eu faço isso e eu recebo isso, nessa interação, nessa mutualidade que é a família da fé. E, por fim, a complementariedade com a família biológica. A família da fé, ela valoriza muito a primeira família nuclear, a nossa família de sangue, porque ela deve ser a primeira escola da fé. É um lugar prioritário para a transmissão dos valores cristãos. É a família nuclear que faz isso, em primeiro lugar. É lá na família, na minha casa, com minha mãe, meu pai, hoje com minhas filhas, com a família, lá é onde prioritariamente nós vamos transmitir e reafirmar os valores cristãos. Vamos entender o que é a salvação que Cristo nos deu, qual o poder que há nessa ressurreição, vamos viver a fé. Quando a pessoa chega para a igreja, a família da fé complementa e apoia a família biológica. Entenderam isso? Primeira responsabilidade é da família biológica.
Tá? Não adianta a gente ficar a semana inteira sem falar de Deus na nossa casa, sem abrir a Bíblia, nem um dia, nem para ler um pouco que seja. Não adianta a gente não orar em casa, não adianta a gente ter uma Bíblia empoeirada, não adianta a gente ter uma revista que não está marcada uma vez que seja, e depois chegar no domingo e esperar que a igreja, a família da fé, resolva as crises, os dramas das pessoas. A família da fé complementa a família biológica. Mas a família da fé também deve prevalecer quando houver conflito. Quando a família biológica nos impede de seguir a Cristo, a família da fé é onde nós encontramos apoio para permanecer firmes em Cristo Jesus. Lembro de uma música da minha infância que dizia: se meu pai não for, não impeça a mim. Conhece a Emanuema? A Emanuema ela tem a idade para essas coisas. Se meu pai não for, não impeça a mim. Alguém que lembra dessa música, irmão Hércules? Não quero denunciar, mais ou menos. Faz tempo, né? Mas era uma música que falava isso. Se você não vai, não impeça a mim. Não é? Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não... Aí começaram a lembrar, tá vendo? Isso demonstra idade, porque a memória precisa ser... Hã? Cantou na IBF aqui, olha aí, irmãos, os mais jovens já podem lembrar. Meus irmãos, a comunidade, a nossa família da fé, é uma comunidade espiritual de crentes. Gente unida pela salvação em Cristo, onde pessoas se encontram por causa da identidade, porque se identificam com isso, apoiam e têm um propósito comum, viver em amor fraternal, tendo mútua responsabilidade uns pelos outros, sob a autoridade da Bíblia, que nos aponta para Jesus Cristo. A família da fé é uma bênção espiritual que Deus concede e aplica em nossa vida. Você lembra o que aconteceu com a família Felipão? Quando andou unida com o mesmo propósito, ela foi vencedora. E é assim, quem participa da família da fé. Nós temos uma só família da fé. Concretamente, ela se manifesta nestes rostos que você está observando, com quem você convive. Você precisa fazer parte dessa família para ser bênção e para receber bênção espiritual da parte de Deus, vivendo em família. Quero convidar você a orar a Deus, porque agora nós temos mais 51 domingos no mês, do ano, perdão. Temos mais 51 domingos neste ano, mais 51 semanas. Como viveremos? Precisamos viver como família da fé. Dependendo do poder do Pai que nos adotou e vivendo em comunhão e responsabilidade uns com os outros.